Olá, estamos aqui no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2022, para gravar mais um vídeo da série Convivendo com o Carcinoma Espinocelular, e hoje vamos falar também sobre como é feito o diagnóstico por biópsia da próstata. E, como era de se esperar, estamos aqui junto com o professor Abrão para perguntar para ele, e aproveitar para estarmos atualizando tudo o que vem acontecendo desde a sua cirurgia. Hoje estamos no 77º dia do pós-operatório tardio da retirada do tumor, que acabou se revelando um tumor de espino celular, e também da cirurgia plástica. E eu pergunto para o professor Abrão, quais são as terapias complementares que a equipe de oncologia orientou para ele. Vamos lá, professor. Bom, optou-se pela terapia conservadora e eu fui incluído na vigilância ativa. Por indicação da equipe do Cabeça e Pescoço, eles sugeriram uma radioterapia, porque o carcinoma espinocelular reage bem à radioterapia. Porém, quando estivemos na médica oncológica da radioterapia, ela disse que no momento não era indicado a radioterapia por conta de estar muito recente a cirurgia realizada. Exatamente. Então vai ser feito somente vigilância, das áreas que podem apresentar risco, tanto do carcinoma basocelular quanto do carcinoma espinocelular. Bom, então era essa parte que faltava para a gente estar atualizando vocês da data da cirurgia até hoje. Como vocês podem ver, o professor Abrão está super bem, não usa mais curativo, já voltou praticamente à sua vida normal. E o que nos traz aqui hoje, como eu falei no título do vídeo, é sobre a biópsia da próstata. E sobre a biópsia da próstata que eu quero perguntar, Então, como que começou essa história de biópsia da próstata? Porque até então estávamos tratando de um tumor de pele. E agora estamos falando de próstata. Pode nos explicar, professor? Bom, eu já vim acompanhando também, passando pelo urologista desde a UBS, que nós temos aqui próximo de casa. E cada vez era solicitado também o exame do PSA, e ele foi gradativamente aumentando os valores, E isso culminou há cerca de um mês atrás com um valor muito alto, onde foi solicitado, uma biópsia da próstata. Então, para ficar assim bem claro, esse exame da próstata, todo homem deve se preocupar com ele a partir de qual idade? A partir dos 50 anos. E quando a pessoa tem histórico familiar, a partir dos 40 anos, Então, todos os homens carregam esse fardo, que é semelhante ao preventivo da mulher, o Papa Nicolau. E um dos exames que são solicitados é a coleta do PSA. O PSA é colhido como, professor? Através do exame de sangue. Exatamente. Então, não tem toque retal, nada disso. É colhido o exame de sangue e determinado valor, quando está alterado, o urologista pode pedir exames complementares, que pode ser um exame de imagem, pode ser um ultrassom da próstata, que vai determinar o seu tamanho.
e vai sendo feito esse acompanhamento. E aí, por que foi sugerido para que fosse feito o exame de biópsia? Quanto que deu o seu PSA, você lembra? 14. Isso, então a princípio deu 6, depois deu 8, depois 14. Quando chegou nesse valor, o urologista determinou que o mais acertado seria fazer a biópsia da próstata. Como a biópsia é algo bem específico, eu vou pedir aqui para o professor Abrão fazer a gentileza de contar quais são as orientações antes da biópsia, por favor. Então, o urologista, ele deu algumas orientações, né, para serem realizadas alguns dias antes da biópsia. Então, ele solicitou a coleta de alguns exames, né, exame de sangue, não é? A hemocultura. A urocultura. Urocultura, urina 1 e TTPA. Isso. Também tempo de coagulação e sangramento, né? Exato. Então, o hemograma, ele é importante, né, para saber se o paciente não está evoluindo com nenhuma anemia, com nenhuma infecção vigente. A urocultura serve para quê? Para ver os micro-organismos, né, que estão presentes ou não na urina. Por quê? Se um desses exames estiver alterado, pode fazer biópsia? Não. Não pode. Se o paciente está ali numa vigência de infecção, vai mostrar na urocultura, não pode fazer a biópsia. A biópsia vai ter o procedimento contaminado e ele vai ser cancelado. E o TTPA tem esse nome diferente, mas é para mostrar o tempo de coagulação e o tempo de sangramento. Ou seja, se o paciente tiver com um tempo de sangramento muito alargado, durante o procedimento pode sangrar de maneira incontrolável. E qual foi a outra orientação além disso? Além disso, da realização desses exames, ele pediu também que começasse um dia antes da realização da biópsia, antibiótico terapia. Por quê? Para que antibiótico se você não tinha infecção? Não estou entendendo. Porque esse é um exame numa região contaminada, né? Porque vai ser realizado através do reto. Então, um dia antes da biópsia, eu já comecei a tomar um antibiótico prescrito pelo urologista e também um dia antes tomar 2 laxantes, não é? Para limpar o trato intestinal. Ótimo. Então, lembrando que o antibiótico ele vai começar a tomar um dia antes e vai continuar tomando por 6 dias. O tratamento completo são 7 dias de antibiótico. Um antes do procedimento e depois vai tomando todos os dias, tá bom? E que mais? E ainda também ele solicitou que levasse para o dia da realização da biópsia um supositório de glicerina para ser introduzido meia hora antes da biópsia, né? Mais alguma orientação? Não. Acho que foi... Jejum de 4 horas. Jejum de 4 horas. E um acompanhante. Então, sem acompanhante não pode. Porque o paciente pode ter intercorrências e precisar ser atendido. O exame ele consiste na introdução de um aparelho no reto do paciente que vai chegar até a próstata e lá vai coletar material, né? São 16 fragmentos, de 12 a 18, né? No caso do professor foram coletados 12 fragmentos que vão para a amostra. E que mais? Aí a pergunta é, como foi o exame, né? Porque só ele pode dizer como ele se sentiu, como ele foi atendido e como foi feito. Então, conta para nós. Certo. Bom, eu fui o segundo a ser chamado, né, logo de manhã cedo, e eu entrei numa sala onde estava o médico e 2 auxiliares, né?
E aí eu fui posicionado na maca, na posição lateral esquerda, e aí foi aplicado pelo médico uma anestesia local, né, provavelmente a xilocaína, e depois foi introduzido um catéter e que foi colhido 12 fragmentos, né? Ele dava assim, como se fossem uns disparos internos dentro do reto, que chegava até a próstata e retirava esses fragmentos. No meu caso, foi solicitado 12 peças, que pode chegar até 24 peças, fragmentos por solicitação do médico. E aí foi muito rápido, mas foi assim desconfortável, posso dizer. Então, essa é a pergunta que eu acho que muitos homens gostariam que você respondesse. Dói? Precisa tomar medicação para dor? Esse anestésico foi uma picada de uma injeção ou foi uma xilocaína gel? Porque a gente tem xilocaína spray, a gente tem intramuscular, subcutânea, como que foi? Sei, essa foi uma xilocaína gel. Gel. Isso. Tá, e doeu? A xilocaína em si não, mas o procedimento, os disparos, né, as picadas, foi assim, não doía tanto, mas era assim desconfortável. E a gente acaba ficando um pouco nervoso, não é? Tanto é que eu saí assim quando terminou o procedimento. Eu acredito que deve ter subido, elevado a minha pressão, e eu estava um pouco trêmulo. Bom, então agora vamos falar da pós-biópsia, né? E como que foi depois da biópsia quando você voltou para casa? Bom, eu apresentei no final do dia febre. E aí eu fui medicado com 2 gramas de dipirona. No dia seguinte, eu voltei a apresentar o episódio febril com tremores. E 4 dias após, apresentando também febre, resolvemos procurar um pronto-socorro, porque começou também a ardência ao urinar e sangramento. Então, para ficar assim bem claro, né? O que o professor teve foi sintomas de infecção do trato urinário. Ele teve febre, calafrios, aumento da frequência cardíaca, dor ao urinar, que a gente chama de disúria, e presença de sangue na urina, que é hematúria. Isso não passou com a medicação dipirona. Porque a dipirona ela é apenas analgésico e antitérmico. E isso levantou nosso sinal de alerta e ele foi até o pronto-socorro, onde passou pelo médico, que fez o quê? Novamente solicitou a coleta de exames, não é? O exame de sangue, urina 1, urocultura e PCR. Então vamos lá, né? O hemograma, ele consegue mostrar se o paciente está na vigência de uma infecção através dos leucócitos, né? Quando os leucócitos estão aumentados, indica infecção. No caso do professor, estavam bem aumentados. PCR é a proteína C reativa. Muita gente deve estar pensando, é o mesmo exame que colhe para COVID? Sim. Só que os valores, quando se trata de COVID, que é um vírus, ele tem valores numa tabela diferente da tabela quando se trata de bactéria. Então, nesse caso, estava se procurando alguma bactéria que estivesse causando essa infecção no professor. Então, por isso que colheu PCR. E a urocultura também foi colhida para mostrar qual era o micro-organismo patogênico que estava causando a infecção, que podia ser inclusive uma prostatite,
que é a infecção da próstata, que pode ser vista através de exame de imagem para ter comprovação. Tendo esse resultado em mão, que saiu depois de 2 horas, qual foi a conduta médica? Bom, o resultado ele veio totalmente alterado, né? Isso. Então foi sugestivo de ito, né? Infecção do trato urinário. Exatamente. E qual foi a conduta? Bom, aí ele alterou, não é? Toda a medicação, e aí eu iniciei uma nova antibiótico terapia, mais analgesia e mais anti-inflamatórios também. Então esse foi o tratamento, né? Mudou-se o antibiótico, um antibiótico de amplo espectro, que faz uma cobertura maior, anti-inflamatório e analgésico. E com esse tratamento, hoje, está completando 7 dias do tratamento. E como que você está se sentindo dos sintomas? Passou. Já não tive mais febre, já não tive mais aquele desconforto, aquela pressão, dor ao urinar. Sangramento, então, nem se fala. Ou seja, acredito que reduziu, né, a próstata. Ou seja, no momento ele encontra-se assintomático, graças à ação dos medicamentos. O resultado da biópsia sai dia 19 de janeiro. Então, só depois do resultado que vamos saber por que a próstata cresceu. Pode ser uma hiperplasia benigna, ou seja, um aumento normal da próstata, que pode acontecer com o passar dos anos, ou pode ser alguma outra doença que vai ser investigada e tratada. Agora, para encerrar o áudio de hoje, né, o vídeo, nós queremos reforçar que todos os homens façam, né, realizem um procedimento, e que não esqueçam que depois do procedimento é importante tomar um analgésico. Nem sempre o médico orienta, mas isso é importantíssimo. E que ao primeiro sinal de febre, desconforto, dor, que procure o pronto-socorro. Se isso não for feito a tempo, pode ocasionar septicemia e até óbito. Então, pode ocorrer uma infecção generalizada, vindo a pessoa a ter óbito, morrer. Então, é algo assim que parece muito simples. Nem sempre o médico faz uma orientação à altura, mas nós estamos aqui no nosso canal para não deixar passar nada em branco. E agora, aproveitando que é o último dia do ano, o que nós vamos desejar para todos os nossos seguidores? Um feliz ano novo! E que estejam conosco em 2023 com novas perguntas, novas respostas, e que continuamos aqui no nosso canal vivos, fortes e alegres com vocês. E não deixem de dar o seu like, de divulgar o nosso canal para que possamos continuar criando novos conteúdos.